Tranquilo, só vendo aqui as postagens da pessoa no Instagram, toda no TikTok. Pessoa, Meu Deus do céu. postagens toda atriz, muito bem. Flor, cadê o resto do povo? Tia, o Nicolas, a internet dele não tá prestando, nem a Lenara. Ele tá chegando. Ó, deixa eu dizer uma coisa, eu perdi todos os meus contatos, todos. Eu precisei resetar o meu celular, então voltem a falar comigo no WhatsApp para eu poder gravar o número de vocês, tá? A Linara foi que me fez uma pergunta e eu fiquei na dúvida quem era. Depois tive que perguntar. Eu disse: olha, eu não tenho mais contato de ninguém. Caiu, perdi tudo, perdi mensagem, perdi atividade, perdi o que tinha no celular, já foi. Só algumas coisas que eu tinha feito um backup, acho que em outubro, e aí algumas coisas ainda ficaram, mas nem tudo, que não estava gravado na nuvem, tudo se perdeu. Então, na semana passada você não assistiu a aula, não foi, Dani? Não sei, não lembro, não. Assistiu, não. A gente fez essa questãozinha aqui, ó. Eu até coloquei as questões como você vai me pedindo, eu fui colocando aqui. E aqui a gente já resolveu as questões sobre é, o uso do pronome que, a função sintática do pronome que. E hoje a gente vai iniciar assunto novo, e eu fico muito preocupada. Aqui já é conteúdo que vocês devem estudar, ó. Da 334 até a 342. Eram duas questões que a gente ia fazer análise, mas eu nem vou fazer essa correção agora, eu vou logo estudar crase com você, e a aula vai ficar gravada para os outros, né? Se entrarem, eu vou admitir. E o Rubens, cadê ele? Tá assistindo a aula mais não? Assiste, ele tava na primeira aula, tava na segunda. Tá. Então vamos lá. Ó. Assunto novo, crase. O que você sabe de crase? Nada. Nada, com nada, não lembra, nunca viu, ou se viu, não lembra Eu mesmo. acho que eu já vi, mas não lembro ainda. Beleza. Crase é o acento grave. Esse acento grave ele vai ser usado quando houver a necessidade de se fazer uma fusão entre duas vogais iguais. Como é que isso funciona? Lembrando que o acento grave, que é a crase, ele é virado para o lado esquerdo, enquanto o acento agudo é virado para o lado direito. É o mesmo sinal, só que para posições opostas. Aí aqui, ó, a palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Isso quer dizer que eu vou juntar essas duas vogais. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas. Quando essas vogais idênticas, duas vogais A, só que de classes gramaticais diferentes. Mais precisamente, a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início dos pronomes. Pronomes como aquele, aquilo e aquela começa com a. Então, se eu tiver a necessidade de usar a preposição e logo em seguida eu tiver algum desses pronomes que vão se iniciar com a, eu vou ter a contração. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado, através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Lembrando que o agudo é para a direita e a crase é para a esquerda. Aqui, basicamente, a crase, eu vou usar a crase quando houver a necessidade de se juntar, de se aproximar duas vogais idênticas. Só que essas vogais idênticas, elas têm funções morfológicas diferentes. O que significa? Elas pertencem a classes gramaticais diferentes. Uma vai ser preposição e a outra artigo, ou uma vai ser preposição e a outra pronome. Como é que eu vou fazer essa análise? Se vai precisar de preposição ou não vai precisar de preposição? Transitividade verbal. Transitividade verbal. O que isso significa? Aquelas perguntinhas que eu faço para o verbo. Quando eu digo assim, ó, vou a Salvador. Vou a Salvador. O verbo ir pede preposição. Por quê?
Quem vai, vai a algum lugar. Certo? Quem vai, vai a algum lugar. Esse azinho já é preposição. Salvador é a cidade de Salvador. Vou colocar aqui o exemplo escrito. Tá dando para acompanhar, tá? Daqui, dá para ver? Sim. Vou abrir aqui. Vou à cidade de Salvador. É simples, mas precisa assim, de atenção para não se perder. Vamos lá. Vou a Salvador. Segundo a transitividade do verbo, quem vai, vai a algum lugar, né? O irzinho, né? Ir a algum lugar. O ir a algum lugar já pede a preposição, que nesse caso aqui, ó, vou a. Aqui é uma preposição. A cidade é um substantivo, correto? Correto, Dani? Sim. A cidade é um substantivo. Então, aqui caberia o azinho, que seria o artigo definido acompanhando a palavra cidade. Vou à cidade de Salvador. Eu vou colocar 2 As? Nesse caso, se eu tenho aqui, ó, uma preposição acompanhando o verbo e um artigo acompanhando o substantivo, não há necessidade de usar os 2 As. Vou à cidade de Salvador. Certo? Aqui eu vou usar uma crase. Tudo bem, Dani? Sim. Tia, Oi. e se para, tipo assim, tiver lá na prova para colocar crase, vai só colocar o acento no aí, ou não? A crase é o uso do acento, mas tem as regras de uso. Quando é que você deve usar e quando é que você não deve usar. E é isso que a gente já vai ver. Certo? Primeiro, eu estou explicando como é que você vai determinar. Por que é que se usa? A crase vai existir quando houver a necessidade de se ter a fusão entre 2 vogais iguais. Que nesse caso são 2 As. Um A sendo preposição e o outro sendo artigo, ou A sendo preposição, juntando com o azinho que tem lá nos pronomes, como aquele, aquilo ou aquela. Vamos para os exemplos para ver se clareia um pouquinho, tá, Dani? Vamos aqui para o conceito. O Ben está dando bom dia. Hã? O Ben está dando bom dia. Ah, no chat, né? Bom dia. Respondido. Aqui ele apareceu como se ele tivesse caído. Ele não está aqui, não. Olha aqui, ó. Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou de uma preposição e um pronome. Observe abaixo, aqui, vou já colocar, os principais casos em que o acento grave deve ser utilizado. Casos em que seu uso não é permitido e os casos em que esse emprego é facultativo. Isso quer dizer o seguinte: o que é importante eu saber quais são as regras de uso. O importante é eu saber as regras de uso. Aí, aqui não se usa, beleza. Aqui é optativa, quer dizer que eu posso ou não usar, e isso não vai configurar um erro. Bom dia, Lenara. Bom dia, tia. Estamos falando sobre crase. Já ouviu falar sobre crase? Já, mas eu não lembro.
Já mais o quê? Não lembro. Não lembra. Beleza. Crase. A gente vai utilizar crase. Dani, você consegue explicar o conceito para a Lenara? Para ver como é que está o seu conhecimento? Helena, a gente vai usar a crase quando... Não, peraí. Tipo, a crase é aquele acento pro lado esquerdo, não é, tia? Isso. No artigo. Ah, Vamos lá. Atenção às duas para mim de novo. A crase vai ser usada, Lenara e Dani, porque o Rubem caiu. Deixa eu ver aqui. Caiu. Ela será usada quando houver a necessidade de juntar, de misturar duas vogais idênticas. Duas vogais idênticas, nesse caso, são dois A. Exemplo. Se eu tenho uma preposição a juntando com o artigo a, eu não vou colocar esses dois as na mesma oração. Vai haver necessidade de se fazer a fusão, a mistura entre essas duas vogais e usar crase. Ou, se eu tiver a necessidade de uma preposição e junto a essa preposição eu tiver o uso do pronome iniciado por a. Quais são os pronomes? Aquele, aquilo e aquela. Como é que eu vou saber se eu preciso da preposição? Pela transitividade verbal. Exemplo. Deixa eu voltar bem aqui para mostrar esse exemplo aqui para a Lenara e a Dani vai ver novamente. Vou tirar aqui... Peraí. Deixa eu colocar aqui outra cidade. Aqui. Bahia. Bahia. Tem uma amiga minha que está lá rasante em Salvador. Vou à Bahia. Como é que eu sei se eu vou precisar usar crase? Atenção. O verbo ir, segundo a sua transitividade, se eu digo assim, ó, vou à Bahia, é o verbo ir, tá? Quem vai, vai a algum lugar, certo? Certo? certo. Quem vai, vai a algum lugar. Esse azinho aqui, ó, esse azinho, ele tá aqui, ó, complementando o verbo ir. Vou tirar aqui para não confundir vocês. Espera bem aí. Peraí. Bota aí. Irei. Pronto. Para não confundir. Verbo ir. Esse ir aqui, ir a algum lugar. Esse azinho que tá aqui, ó, é um a de preposição. Tudo bem? Que está em função do verbo ir. Ir a algum lugar. Ir a algum lugar. Esse azinho é uma preposição. Aqui, ó, eu tenho Bahia. Bahia, na função morfológica, é um substantivo próprio. Confere? Sim. Uhum. Tudo bem, Elenara? Bahia é um substantivo Sim. próprio, onde cabe um azinho aqui, ó. A Bahia. O azinho de artigo. Então, aqui, ó, irei a Bahia. Irei a cidade da Bahia. Aqui eu poderia usar os dois as. Um azinho de preposição, um azinho de artigo. Para que eu não use os dois, eu faço a fusão do a de preposição mais o a de artigo, que vai ficar a com crase. Então, essa oração, ela pede uma crase. O correto da escrita é irei a Bahia. Quem vai, vai a algum lugar. Ir à Bahia tem um a com crase. Porque ir a algum lugar pede preposição. A Bahia, a cidade da Bahia, que é um substantivo, pede o uso de um artigo anterior. Artigo feminino, no caso a. Tudo bem? Sim. Sim?
Sim. Beleza. Aí agora a gente vai para as regras de uso. Deixa eu apagar aqui. Ó, o galo. Deixa eu colocar esse exemplo aqui. Correto. Aí. Beleza. Então, aqui, ó. Primeiro, casos em que não ocorre o uso da crase. Antes de palavra masculina. Por que que não cabe o uso de crase antes de palavra masculina? Pelo simples fato da palavra masculina não admitir o uso de um artigo feminino. Se eu não tenho artigo feminino a, não tem como fazer a fusão de duas vogais iguais. Ó, pois antes de masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Olha esse exemplo aqui, ó. Em palavras que eu tenho, pagamento a prazo. Por que que aqui eu tenho uma crasezinha? Oi, O acento aí da crase só vai ser usado na letra A. só na letra A. A crase só vai cair na letra A. Não existe outra vogal. Mas ele só vai aparecer nos casos que a gente vai estudar, certo? Certo. Beleza. Então, aqui, ó, atenção. Por que que antes de palavra masculina eu não posso usar crase? Olha aqui, ó. Pagamento a prazo. Esse azinho aqui, ó, tem que ter crase ou ele é escrito realmente sem crase? Sem crase. Por quê? Porque depois tem a palavra prazo e prazo é masculino. Como é que se fala prazo? Hã? Como é que se coloca ele no masculino, para a gente ter certeza? Ele não já tá, não, no masculino, prazo. Pronto. Aí você determina porque é o prazo. Coloca ele numa oração. O prazo para o pagamento venceu. Perfeito, Dani. Perfeito. Andar a cavalo. Merece a crase ou não merece a crase? Não deve ser usada a crase. Dani, Lenara. Adorei o raciocínio. Oi? Vocês continuem. Aqui, ó, andar a cavalo. Usa crase ou não usa crase? Não usa. Por quê? Porque cavalo é masculino. Perfeito. Lenara, tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A mesma regra, sal a gosto. Gosto é o gosto, então é palavra masculina, não cabe o uso de crase. Muito bem. Antes de verbo. Antes de verbo, se eu mesmo que eu tenha alguma colocação que talvez eu pense que precise de preposição, mas se a palavra seguinte for um verbo, o azinho que vai anteceder esse verbo não cabe o uso de crase. Olha aqui, ó. Porque antes do verbo não ocorre artigo. Olha aqui, ó. O suspeito está disposto a ajudar. Esse azinho aqui, ó, não tem crase, porque ele está acompanhando aqui, ó, o verbo ajudar. Tudo bem? Se tiver acompanhado de verbo, não usa, né? Não usa. Se tiver acompanhado, se ele tiver antecedendo esse verbo, tá aqui o verbo, ó, ajudar. Se ele estiver antecedendo, não usa também. Então, já anota aí, ó, antes de palavra masculina, antes de verbo, não usa. Tudo bem? Sim. Façam anotações para que vocês depois só façam retomar essas anotações, gente. Deixa eu apagar, nunca lembro de apagar logo. Beleza.
antes de pronomes em geral. Pronomes, palavras que substituem substantivos, nomes, estão acompanhando nomes antes de pronome em geral. Bora lembrar quantos tipos de pronomes nós temos. Caso reto, oblíquo, demonstrativo, possessivo, tratamento, interrogativo e relativo. 7 tipos de pronomes diferentes. Antes de pronome, geralmente, não se usa. Por que eu estou chamando a atenção para o geralmente? Porque mais na frente, a gente vai ver uma regra em relação aos pronomes possessivos femininos. É só optativa. Se você optar por não usar, não vai estar errado. Você pode lembrar da regra, ó, antes de pronomes em geral, não se usa crase. Coloca aí a observaçãozinha. Porque antes dele, geralmente não ocorre em artigo. Só vai ter a regra de optativa lá quando se referir a pronomes possessivos femininos. Disse a ela, disse, aqui, ó. A ela, ó o azinho aqui, ó. Antecedendo um pronome do caso reto. Disse a ela que não fará a viagem. Não usa crase, porque eu tenho o pronome do caso reto. Tudo bem? Sim. Ele falou alguma coisa a você? Ó, esse azinho aqui não tem crase, porque aqui, ó, está logo depois um pronome de tratamento. Algumas gramáticas colocam você como pronome do caso reto, mas na verdade ele é um pronome de tratamento. Certo? Certo. Agora, esse daqui, ó. Antes de nome de cidade. Antes de nome de cidade. Mas aqui eu quero abrir um precedente. Atenção. Quando eu tiver a relação irá, voltar, da, eu vou usar crase. Ir a e voltar de não vai ter crase. Tia, não entendi. Olhem esse exemplo que tem aí, ó. Você não vai a Natal? Ele está dizendo que antes do nome de cidade eu não vou usar a crase. Porque antes do nome de cidade não se emprega artigo. Aí eu trago essa regrinha aqui para vocês, ó. Vocês vão anotar, tipo uma musiquinha. Deixa eu encontrar aqui, vocês vão anotar. Eu faço questão, faço um print, faço qualquer coisa, mas anota. Olha isso daqui, ó. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? O que significa? Eu vou à Bahia. Eu volto da Bahia. Se eu volto da, tem a crase. Tá aqui, ó. Se eu vou a e se eu volto da, tem a crase. Vou a Campo Maior. Eu volto de Campo Maior ou volto da Campo Maior? De Campo Maior. Então, nesse caso, esse azinho. Aqui, além de ser palavra masculina, é nome de cidade. Pronto. Muito bem. Muito bem. Tudo bem? Anotem essa musiquinha. Lenara, tá tudo bem, Flor? Rubens. Lenara tá ok? Rubens. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão de crase, porque toda e qualquer prova de concurso tem uma questão de crase. Pelo menos uma. Toda e qualquer prova de concurso, vocês vão encontrar uma questãozinha de crase. Anotaram? Sim. Posso voltar para as explicações? Pode. Vamos lá.
eu apagar aqui. Aqui, ó. Também não se usa crase. Casos em que nunca ocorre crase. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara. Frente a frente. Minuto a minuto. Dia a dia. Passo a passo. Não se usa crase. Toda vez que eu tiver o azinho entre duas palavras repetidas, não há uso de crase. Tudo bem? Não entendi, não. Expressões formadas por palavras repetidas. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e anotar aqui, ó. Cara a cara. Frente a frente. Minuto a minuto. Quando eu tiver esse azinho entre duas palavras repetidas, não se usa crase. Dia a dia, por exemplo. Nos encontramos dia a dia. Dia a dia. Esse A não usa crase, porque ele está entre duas palavras repetidas. Vou te ensinar passo a passo. Passo a passo. Esse A que está entre as duas palavras que são repetidas, também não se usa crase. Tudo bem? Sim. Vamos voltar lá, ó. Primeiro, não se usa antes de palavras masculinas. Não se usa antes de verbo. Não se usa diante, geralmente não se usa antes de pronomes. Não se usa antes de nome de cidade, até porque tem algumas cidades que são masculinas, como você colocou, Dani. Não se usa antes de palavras repetidas, expressões repetidas. Dia a dia, passo a passo, tenho duas palavras repetidas, e entre elas eu tenho a, também não se usa. Antes de palavras flexionadas no plural. O azinho, ó, deixa eu apagar isso daqui. É importante que vocês anotem essas observaçõezinhas, ó. O azinho aqui, ó, antes de palavras flexionadas no plural. Os dados coletados não se referem a... Deixa eu colocar aqui um exemplo. Para ver se você entendeu, se vocês entenderam isso daqui. Peraí. Aqui não, são positivos. Nessa oração aqui. Não me referi a você. E aí? Não me referi a você. Esse azinho aí, tem crase ou não tem crase? Segundo as regras que nós já vimos. Não me referi a você. Tem. Por quê? Não sei explicar, não. Porque eu não vi nenhuma daquelas regras que não usasse. E o você é que tipo de palavra? Pronome. Pronome? Vai lá na regra. Ah, também não pode usar quando tiver pronome. E aí? Não uso. Não usa. Não usa. Não me referi a você. O a não vai ter crase porque ele está antecedendo um pronome, você. Beleza? Beleza. Ótimo. A gente vai fazendo esses linkzinhos para poder se lembrar. A
Outra regrinha aqui, ó. A, antes de palavras flexionadas no plural. Os dados coletados não se referem a populações indígenas. Esse azinho aqui, ó, antecedendo a palavra flexionada no plural, porque eu posso ter essa palavra população indígena no singular, mas ela flexionada, se ela estivesse, olha aqui, ó, se ela estivesse no singular, você usaria. Os dados coletados não se referem à população indígena. Se ela estivesse no singular, caberia o uso da crase. Como ela está flexionada no plural, não se usa. Certo? Certo. Ótimo. Depois de preposições para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para às 18 horas. A manifestação é contra a corrupção. Se eu não tivesse esse para, tivesse assim, ó, o encontro está marcado às 18. Teria crase ou não teria crase? Deixa eu apagar bem aqui e fazer esse exemplo aqui em outro lugar. Peraí. Não, vou já fazer essa pergunta depois, porque ainda tem outra explicação que vocês precisam. Mas aqui, ó, o encontro foi marcado para as 18. Se eu tenho aqui, ó, a preposição para, contra ou perante e com, esse azinho depois dessas preposições, não cabe o uso de crase. Não cabe o uso de crase depois de preposições como para, contra, perante e com. Certo? Certo. Beleza. Lenara, minha flor, a qualquer momento você pode perguntar. Rubens também. Rubens, seu áudio não funciona, mas você pode falar aqui qualquer coisa no chat para eu poder te responder, tá? Aqui é a minha folha de exemplos. Agora, são as regras do uso da crase. Ali, a gente falou das que não devem se usar. Beleza? Beleza. Pronto. Aqui são os casos em que sempre ocorre a crase. Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Tempo, lugar e modo. Vocês têm uma aula depois dessa? Ou a minha aula? Deixa eu ver aqui, peraí. Já tem leitura e interpretação. Quem é a professora? É a Aline? É a professora Nádia. Ah, é a Nádia, né? Vamos lá. Locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Tia, o que é locução adverbial? O que é advérbio? Lembram disso? Sim. Pronto, então vamos lá. Ó. Às vezes, Mariana vai à escola. Aqui eu tenho duas. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, olha que interessante esse exemplo, esses dois exemplos. Às vezes é uma circunstância, não é? De modo, sim ou não? Às vezes, como as coisas acontecem? Sempre, às vezes. Então, aqui, ó, às vezes eu vou usar a crase porque eu tenho uma locução adverbial de modo. Confere? Às vezes, Mariana vai à escola de ônibus. A escola é com crase por quê? A escola é uma locução adverbial de lugar. Onde ela vai? À escola. Então, aqui, ó, locução adverbial de modo, locução adverbial, deixa eu riscar aqui.
Locução adverbial de modo, locução adverbial de lugar. Então, os dois, antes, se eu tenho esse azinho aqui, se referindo a locuções adverbiais, tanto de tempo, lugar e modo, o uso da crase é obrigatório. Certo? Locuções prepositivas. Os médicos estão à espera. Esse azinho aqui, ó, é uma preposição. À espera de. À espera de. A é preposição, então à espera do paciente é preposição. À esquerda. À esquerda também é uma locução prepositiva. À esquerda, ainda tem a locução adverbial de lugar, né? À esquerda, à direita. Então, cabe o uso da crase. À espera do paciente, ó, estão à espera de algo. Então, eu tenho a preposição, locução prepositiva. Esse daqui se justifica por ser uma locução adverbial de lugar. Tudo bem? Por que locução? Porque eu tenho duas palavras formando o valor de uma, tá? À esquerda, à espera. Tudo bem? Sim. E locuções conjuntivas. Nessa daqui ainda é mais simples, porque eu só vou utilizar quando eu tiver isso aqui, ó. À medida que, à proporção que. Aí eu faço o uso da crase. À medida que o tempo passa, o casal fica mais apaixonado. À medida que, à proporção que. Locuções conjuntivas. Aqui são regras de uso. Quando é que eu vou usar? E tem também aquela regrinha do vai a volta da, crase a, vai a e volta de, crase para quê? Não existe. Ou a nossa aula vai terminar às 10h50, tá? Não tem nenhum problema não, né? Só é o intervalozinho de 10 minutos para vocês. Porque agora que apareceu o reloginho. Já são 10h40. Continuo os 10 minutos ou paro? O que, que vocês dizem? Pode continuar. Beleza. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, agora a gente vai, ó, aqui são as de regra. E aqui é quando é opcional. Quando você vai Você não usar... explicou a última, não? O que, meu bem? Você não explicou a última, não? Expliquei a medida que, a proporção que, Flor. Aqui, ó. Locuções conjuntivas. Só nessas duas opções. A medida que, a proporção que. Quando tiver essas palavrinhas aqui, ó, medida e proporção, em locuções conjuntivas antecedidas pelo azinho aqui, ó, vai se usar crase. Tudo bem? Sim. Pronto. Aí agora, são aqui onde o uso é opcional. Já tem aqui até a agenda, né? Que vocês vão dar uma olhada no livro. Esse é o nosso assunto, tá? Função sintática do que e o uso de crase. É o assunto de prova. Última prova. Olha, minha gente, vocês não deviam ficar de recuperação, não. Que eu não quero fazer prova de recuperação, não. Não vou mentir. Tia, Ah, esse assunto aqui é da última prova? para a última prova já. Mas você não corrigiu a outra, não, né? Porque ela Não, não é tá prova. bem do meu lado, tá? Que eu tenho que colocar essa aula até sexta-feira, viu? Até Tá. sexta-feira vocês vão estar com Ai, o meu Deus. E Eu você... pensava que dessa aqui ainda tinha mais. Não, já tô vamos para a oitava bateria de prova. Tem mais não, filha. Essa daqui acabou, sim. Acho que eu vou ficar reprovada em gramática. Você não me invente de jeito nenhum. E você pode Eu também. também de ir para Teresina, né? Para ficar aí. Vou falar com Eu a sua... também acho. Vai ficar reprovada, Lenara? Você acha? Em gramática, eu acho que sim. Vai reprovar, não, pelo amor de Deus. Não, vamos estudar.
Viu, dona Daniele? Vou falar com a dona Angra. Dona Angra, né? Ei, tia, Eu vou dizer você assim, sabe quanto eu preciso de inglês? Ou em gramática. o que, Flor? Você tem noção do quanto eu preciso pra passar em gramática? Quanto? 17 pontos. Minha gente, a recuperação tá aí para isso, se acalmem. Mas eu não Ô, olha, tia, vocês me fazer elaborar prova de recuperação. Minha gente, vocês não gostam de mim, não? é só mandar a senhora manda a gente ligar os pontos, ficar pintando as letras e pronto. Procurar, botar um texto bem grande, procurar todas as letras A, né, Leonardo? É, Eu não aguento vocês, não, minha gente. Olha, vocês não gostam de mim, não, porque vocês souberem, ó, o meu bumbum fica dolorido de ficar sentada aqui em frente desse computador. Já tá funda a cadeira. Ah, é só você passar direto. Aí... pois é, dá 10 para todo mundo. Oxe, bora terminar bem aqui para a gente poder só revisar. A gente vai conversar depois para ver se a gente tem uma aula extra antes da prova, tá? Porque não tenho problema em fazer isso. A questão é que algumas vezes as pessoas pensam que a gente faz só pensando em receber o dinheiro. Gente, a nossa hora aula nem é tão cara assim. E a gente faz realmente porque gosta, né? Assim, para ajudar. Se eu tiver oportunidade, só se eu não tiver. Esse final de semana é o final de semana de eleição. E aí, na próxima semana, a gente tem que pensar realmente, porque já vai Pagar cedo. anteceder prova. E a gente tem que fazer. E se eu puder fazer, eu sempre falo isso para vocês. Eu estou sempre à disposição. Algumas vezes, vem mensagem. Ontem mesmo estava recebendo mensagem aqui, 10 horas da noite, 10h30. Eu olhei no relógio, era 10h30. E eles me mandam resposta, assim, me mandam perguntas. E aí, às vezes, meu marido fala assim: não responde, deixa para responder amanhã. Eu não consigo. Só se eu realmente não estiver vendo o celular, porque às vezes, esse horário, 10 horas, 10h30, eu desligo a internet, eu passo a noite inteira sem internet. Se algum dia vocês me virem online durante a madrugada, ou eu não estou em casa, estou em algum evento, alguma coisa assim, ou eu esqueci completamente. Mas na hora que eu vou dormir, a primeira coisa que eu faço é desligar para não receber mensagens durante a madrugada. Mas eu não costumo demorar a responder a aluno. Se me perguntarem qualquer coisa e eu puder responder, eu vou responder. E em relação a essas aulas extras, muitas vezes eu passo 40 minutos mexendo no WhatsApp, no Instagram à toa. Então, se eu tiver realmente um compromisso com vocês e saber que vocês realmente estão querendo aquilo dali, eu não tenho problema de marcar uma aula de 40 minutos com vocês no finalzinho da tarde, certo? Às vezes eu perco tempo à toa nesse Instagram, que eu até com raiva. Tem dia que eu falo, vou desinstalar esse negócio, mas eu vejo tanta coisa interessante, eu aprendo muita coisa também, né? Sigo algumas coisas tão interessantes, eu acabo deixando. Mas ele toma tempo da gente mesmo. Oi. Baixa Aqui, TikTok, tia. Deus me livre. Nunca baixei, não quero. Vai que eu me vicio. Não. Casos em que a crase é opcional. Antes de pronomes possessivos femininos, a gente viu lá que ele é uma regra que não se usa antes de pronomes em geral. Mas no caso de pronome possessivo feminino, é opcional. No caso de minha, tua, nossa, etc. Pois nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Olha aqui, ó. Os presentes foram entregues à minha irmã. Esse azinho aqui, ele vai poder receber crase ou não. É opcional. Se você não usar, vão lembrar primeiro aqui, ó. Ah, tia, eu tenho um pronome. Se é pronome, eu não preciso usar. Então, você usa a regra de não usar. Mas se você usar, também está correto. Certo? Antes de nomes de mulheres, também é opcional. Felipe fez um pedido a Raquel. Felipe fez um pedido a Raquel. Antes de nome de mulheres, não é femininos, tá? É mulheres. Eu não preciso usar. E por último, antes da palavra até. Se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Olha aqui, ó. Os amigos foram até a praça. A praça admite um artigo, não admite? Porque a praça é uma palavra feminina. Mas eu uso ou não uso? Os dois vão estar corretos, por ser opcional. E aqui é a musiquinha, e vocês vão dar uma olhadinha nessa página aqui, ó. 707 a 716, no livro 3 de vocês.
Na próxima aula, a gente faz revisão dos 2 conteúdos de prova e a gente conversa sobre essa aula extra, tá bom? Certo. Minhas amores, tá só vocês, o Sim. Luiz caiu. Boa aula para vocês, qualquer coisa vocês falam comigo, tá? E falem comigo aqui para poder gravar o número de vocês. A Lenária eu já gravei, porque ela falou comigo, eu gravei agora. Mas o teu, Dani, eu perdi tudo, tá? Tá bom. Pois um cheiro, meus amores. Obrigada. Obrigada a você. Cheirinho. Ou-